Queridos, mesmo sentados, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós teremos o momento do batismo e também participaremos da ceia do Senhor. E eu quero trazer a lume novamente esse texto que sempre é importante que a igreja possa estar apta para compreender o momento da mesa da comunhão, o momento de participar do corpo de Cristo. Assim também como é tão importante saber da necessidade de nos rendermos aos pés de Cristo. E a nossa alegria hoje, a alegria aqui na terra e nos céus, é saber que alguns irmãos, algumas pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, hoje estarão fazendo sua pública profissão de fé. E o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, meus irmãos, eu quero ler com a igreja, a partir do verso de número 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Mesmo sentados, eu quero ler com toda a igreja. Nesse período que estamos com os cultos sendo transmitidos, é bom que façamos uma leitura uníssona, porque às vezes quando aquele que está aqui lê e sai o som para os irmãos que estão em casa, às vezes não consegue ouvir o retorno das vozes dos irmãos. Então nós vamos fazer uma leitura em uma única voz, a partir do verso 17 e até o verso de número 30. Vamos ler até o 34, que é a conclusão do capítulo 11. Então, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Todos leremos juntos. Leamos, pois, a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, se discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, nesse instante, mais um momento de oração. Queria convidar os irmãos que curvassem sua cabeça por mais um instante e vamos orar
ao Senhor nesse instante. Santo Deus e Pai, te louvamos pela Tua palavra que foi lida, a Tua palavra que deve sempre nos exortar, a Tua palavra que deve sempre nos chamar a atenção, a Tua palavra que sempre ela nos corrige, nos admoesta, nos instrui e nos edifica para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui presente, a Tua igreja em casa, Senhor, a todos aqueles que estiveram ouvindo a Tua palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para que eu possa falar a Tua palavra de forma sincera, de forma clara, de forma objetiva e que alcance corações e que vidas sejam salvas. Ó Deus, te louvamos pela vida desses irmãos que hoje estarão participando pela primeira vez da Tua mesa, porque estarão sendo batizados e fazendo assim parte do Teu corpo, da igreja visível aqui na terra. E aqueles que ainda aqui estão e que desejam também fazer parte da Tua casa, da Tua família, que o Teu Espírito Santo os conduza, os dirija os seus passos, para que eles também possam ter esse privilégio de professar diante dos homens que também se tornam discípulos de Cristo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo espalhado sobre toda a terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Temos aí a palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Paulo, do qual ele chama a atenção da igreja de Corinto para esse momento tão solene, tão necessário e tão vital na vida do corpo de Cristo. É necessário compreendermos que fazer parte da mesa da comunhão faz parte exatamente desse chamamento do Senhor para todos aqueles que professaram o seu nome como Salvador. Quem deve participar da mesa da comunhão do Senhor são aqueles que um dia foram batizados, assim chamando o sacramento, ou seja, um voto, um juramento que fizeram diante do Senhor. E aqui nesse sacramento do batismo, eles ficam automaticamente fazendo parte agora do povo de Deus, da casa do Senhor, do povo separado que agora tem uma aliança com esse Deus vivo. Ao mesmo tempo que, após o batismo, eles também participam do segundo sacramento, que é exatamente esse momento da comunhão. Então, a ceia do Senhor, diferentemente do que muitos ensinam, ela não é um sacrifício repetido. Nós não aqui estamos sacrificando algo no altar do Senhor com o propósito de termos essa comunhão com o Senhor, porque já foi feito o sacrifício perfeito, completo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós apenas partilhamos daquilo que o próprio Cristo diz em sua palavra, que devemos, quando estivermos reunidos, ao partir o pão e ao beber o vinho, trazer a menção da morte de Cristo, assim também como da sua ressurreição. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor é algo distintivo para todos aqueles que fazem parte desse pacto, da aliança com Deus, daqueles que professam Jesus como seu Salvador. Então, o alimento oferecido nessa mesa da comunhão, irmãos, não é para nutrir o nosso corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que tem em suas casas que logo se alimente em casa e não faça desse momento um momento de divisões, porque a igreja de Corinto, a despeito de se julgar uma igreja espiritual, uma igreja conhecedora da verdade, havia entre aqueles irmãos uma disputa no momento da ceia, porque a ceia da época dos tempos de Jesus era de fato uma ceia, onde havia alimento, mas aquele momento do qual o Senhor separa para a oração e para o momento de consagração dos elementos, era um momento de gratidão, é um momento de reflexão, é o momento do qual o Senhor estava proferindo as palavras do seu sacrifício pela sua igreja. E muitos apóstolos não compreendiam quando Jesus disse que aqueles elementos simbolizavam o seu corpo e o seu sangue. E após a sua morte e ascensão, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que esse momento de ceia é um momento que deve haver em comunhão, onde não deve ter grupos, partidos, onde alguns separavam as melhores refeições para determinados e distintos grupos da igreja, mas a mesa da comunhão tem que ser dividida de forma mútua e de forma em comunhão e em amor. E a finalidade da ceia, de fato, irmãos, não é nutrir o nosso corpo, mas alimentar o nosso espírito, porque nós trazemos à memória o que o Senhor Jesus fez pela sua igreja. Então, o nosso Salvador, ele ordena que esse
esse ato contínuo da ceia deve ser em memorial, ao mesmo tempo que o reformador João Calvino diz também é um meio de graça, porque nós cremos que o Senhor está presente nesse momento da comunhão, da ceia do Senhor. Então, de fato, esses elementos aqui que nós temos, o pão e o vinho, nós também lembramos que não se transformam no corpo e no sangue, como quando o Senhor Jesus disse que esse é o meu corpo e é o meu sangue. Aqui temos um sentido figurado que simboliza o seu corpo e o seu sangue, mas alguns têm ensinado que os elementos se transformam, eles se transubstanciam, se consubstanciam, então há como que algo místico que eles ensinam, mas na verdade esses elementos eles são tirados do uso comum, eles são abençoados, mas não há algo místico, não é participando da ceia que seremos perdoados dos nossos pecados, não é participando da ceia que seremos salvos, mas isso é um ato simbólico em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também um meio de graça, porque esses elementos simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, eles não se transformam, Cristo está presente espiritual em nosso meio, porque alguns ensinos por aí tentam mistificar, tentam deturpar os ensinos, e o apóstolo Paulo vai ensinar essa verdade. O oferecimento do corpo de Cristo por nós na cruz do Calvário é o único meio que expia os nossos pecados. Então os nossos pecados já foram redimidos na cruz do Calvário. A nossa salvação é por meio apenas de Cristo Jesus. Esse ato do batismo é um ato da pública profissão de fé, onde as pessoas declaram: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus mesmo disse que não existe outro caminho para se chegar aos céus senão por meio dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a mensagem da igreja cristã, irmãos, significa que eu e você, quando estamos na casa do Senhor, estamos aqui para ouvir a voz de Deus, para sermos instruídos pelo seu Espírito e sermos conduzidos pela sua palavra, porque através do sacrifício de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então a vinda de Cristo ao mundo, irmãos, não é para ser um espetáculo do qual os homens preparam um cenário e fazem toda aquela simbologia. Irmãos, o sacrifício já foi feito, a mensagem já foi anunciada, e é necessário que haja arrependimento dos pecados, é necessário que nos aproximemos de Deus. Há muitas pessoas que às vezes se abstêm de participar da ceia porque se acham indignas de assim comer do pão e beber do vinho, e é por isso que na igreja, no momento litúrgico, temos aquele momento de confissão de pecados, ao mesmo tempo que é um momento de gratidão pelo perdão dos pecados, porque de fato eu e você, nós não merecemos participar da mesa da comunhão. Isso é um ato que é apontado para Cristo, então não podemos participar dignamente da ceia do Senhor, ao menos que eu e você possamos reconhecer que em Cristo, por causa dos pecados que Jesus levou na cruz do Calvário, eu e você temos acesso a partilhar da mesa da comunhão. Então nós precisamos compreender, irmãos, que participar da mesa da comunhão, fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra, não é uma decisão que depende de mim ou de você, é um ato da misericórdia e graça de Deus, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios, no capítulo 1 do verso 4, Ele nos escolheu em Cristo para sermos seus filhos, para sermos chamados de seus discípulos, seus seguidores. Fazer parte da igreja, irmãos, é muito mais do que ter um nome de uma identificação doutrinária, teológica, é seguir a Cristo, é crer nele como o nosso Senhor e o nosso Salvador. A ceia, irmãos, então é um meio de graça, por meio da participação dela, nós somos fortalecidos, nós somos alcançados por esse amor da misericórdia de Deus, que nos leva a buscar termos uma vida de retidão, de santidade. Não adianta nada as pessoas que são religiosas, que fazem parte de uma denominação aqui na terra, se elas não tiverem um compromisso sério com a palavra de Deus. As escrituras, irmãos, elas devem ser regras de fé e de prática. Eu devo não apenas crer no que nelas estão escritas, as palavras que nas escrituras emanam do trono da graça. Esse livro, ele é divino, porque foi Deus que revelou ao homem, ao mesmo tempo que ele tem a participação humana, da qual Deus separou homens
de forma inspirada quando Deus revela ao seu coração a sua palavra. Então esse livro também, assim como a igreja, não tem nada de místico. Algumas pessoas pegam a Bíblia e abrem alguns textos como se aqueles textos pudessem protegê-los do mal. Algumas pessoas andam com Bíblias abertas no carro ou deixam no meio da sua sala, em alguns lugares, como que aquilo ali fosse livrá-los do mal, aquilo ali fosse lhes revestir de autoridade. Meus irmãos, o que de fato o Senhor espera é que nós creiamos essa palavra e venhamos viver por meio dela. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras, e nós devemos ser transformados pela palavra de Deus. Muitos crentes ao longo da sua caminhada têm perdido o discernimento de qual é o seu papel no corpo de Cristo. Muitos até têm conhecimento e buscam conhecimento da verdade, mas não têm praticado essa verdade, não têm sido transformado por ela, e o Senhor nos chama para sermos anunciadores, pregadores, e de pregar o Evangelho. Então todo aquele que ouve as palavras do Senhor, essa palavra tem que fazer mudança no coração, na vida, na mente. E o apóstolo Paulo aqui ensinando a igreja que todos nós devemos entender acerca do que queremos, da maneira como oferecemos a Deus um culto aceitável. Então quando estamos no templo, na casa do Senhor para adorar, precisamos colocar o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Então a ceia, irmãos, ela é um sacramento que foi instituído no Novo Testamento. Esse sacramento ele veio substituir exatamente a circuncisão, e também veio substituir aquele momento onde os irmãos do passado, eles passavam por aquela dispensação da Páscoa, aonde houve aquele momento da Páscoa que simboliza e apresenta exatamente quando o povo foi liberto da escravidão, do pecado. Quando o povo, ali Deus trouxe salvação através daquele profeta chamado Moisés, um tipo de Cristo, aquele dos quais Deus separou para ser aquele que iria libertar o seu povo do cativeiro. Então a Páscoa simboliza exatamente a graça bendita de Deus, daqueles que fazem parte da aliança do Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós não precisamos mais passar pela circuncisão, nós não precisamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício a Deus, a não ser um coração quebrantado, contrito, submisso à sua vontade. Muitas pessoas conhecem muito acerca da doutrina e da teologia, mas muitas pessoas não se submetem à verdade santa de Deus. O que Deus espera de nós é obediência à sua palavra. Então, meus irmãos, quando nós fazemos parte da mesa do Senhor, nós fazemos parte desse momento onde nós temos essa aliança pactual com Deus. Esse Deus do pacto, esse Deus da aliança, Ele separou o seu povo para o servir e para o adorar. Então nós temos aqui esse momento em que participamos e devemos ter fidelidade, porque é um voto que você faz, é um juramento. Participar da mesa do Senhor significa que você se compromete a andar nos caminhos de Deus, onde você vai buscar esse momento de comunhão com o Senhor, onde você vai buscar uma vida de santidade a Deus. Isso só é possível no lavar remidor do sangue do Cordeiro. Através do sacrifício de Cristo, nós compreendemos que o Senhor nos libertou do pecado. A ceia do Senhor também significa dar e receber o pão e o vinho, de acordo com a ordem do nosso Senhor. Então observamos que Cristo ensinou que seus ministros deveriam tomar o pão, que simboliza o seu corpo, e repartir entre os crentes. Ao mesmo tempo que ele diz tomar o vinho, que simboliza o seu sangue, e distribuir entre eles. E esse vinho, com esse momento do pão e do vinho, tudo deve ser feito com ações de graça, com o coração grato a Deus, por reconhecer que esses elementos simbolizam exatamente aquilo que o Senhor fez por nós. Será que você já parou para pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Será que você já parou para compreender por que Deus teve que enviar o seu Filho ao mundo? Qual é o propósito da nossa existência tão breve aqui na terra? Porque os nossos dias aqui são abreviados por consequência do pecado, mas Jesus nos concede a vida eterna por meio do seu sacrifício. Então, quando participamos desses elementos, significa que estamos trazendo à memória o sangue de Jesus que foi derramado, o seu corpo que foi dependurado naquela cruz. E por que ele fez isso? Para nos conceder a vida eterna. Porque Deus olhou para o mundo e viu o pecado, e viu o coração do homem inclinado a sempre desagradar a Deus. Para que existe a lei e os mandamentos, senão para que nós observamos
o que Deus prescreve para o seu povo, que faz parte da sua aliança. Quando nós observamos o resumo de toda a lei, ali nos 10 mandamentos, o decálogo, onde Deus ali aponta o que Ele deseja que o seu povo faça e como o seu povo deva viver. Então, quando nós examinamos os 10 mandamentos, como nós examinamos as Escrituras, observamos o quão é impossível para mim e para você sermos cumpridores de toda a lei. Porque nós somos pecadores por natureza, nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Desde a queda do homem, ali registrado no livro de Gênesis, vemos a natureza humana, que é incapaz de se chegar a Deus se não for por intermédio de Cristo, se não for pela sua misericórdia. Não existe nada que possamos fazer para obter a vida eterna, senão a misericórdia bendita de Deus. E a ceia aponta para esse cumprimento, o sofrimento vicário do nosso Salvador. Cristo nos ensina exatamente a viver uma vida que agrade a Deus. E nós vemos que esses elementos, como pão e vinho, que simbolizam o seu corpo e o seu sangue, deve trazer a mim e a você o apontamento da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque o Senhor disse: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então nós somos incumbidos de, como nós fazemos parte do corpo de Cristo, anunciar a Jesus como Senhor e Salvador, pregar o Evangelho, mas é só possível isso quando nós conhecemos esse Evangelho, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós buscamos ter uma vida íntima com Deus. Os homens têm buscado nos nossos dias só as coisas que trazem prazer, as coisas que trazem alegria e satisfação para a sua vida. É assim que diz o grande pregador, o homem mais sábio que já houve na terra, nascido de mulher, assim chamado o grande sábio Salomão, filho de Davi, aquele do qual ele começa a compreender em sua visão e sabedoria que Deus deu, que nunca houve antes dele nem depois dele homem tão sábio como Salomão. Ele começa a compreender a vida, que para o homem a única coisa que satisfaz são as coisas que lhe dão prazer: comer, descansar e divertir-se. Mas o Senhor nos chamou para algo mais, vivermos para a sua glória e para o seu louvor, porque o fim do homem em sua existência aqui na terra é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O nosso fim de dias aqui, irmãos, a nossa existência aqui deve sempre redundar em louvar ao Deus Criador, ao Deus Eterno, porque quando nós buscamos fazer a vontade de Deus e buscamos andar de acordo com a sua palavra, o Espírito Santo de Deus nos dá alegria e paz que nós jamais teremos nesse mundo. Nós podemos conquistar todos os tesouros, todas as riquezas, todas as benesses que essa vida pode nos conceder, todas as satisfações que o nosso corpo pode querer, mas nada disso irá suprir a necessidade da nossa alma, a alegria de forma plena e a paz que só o Senhor pode dar. E muitas pessoas distorcem a verdade de Deus na mentira deste século. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor também proclama exatamente a morte de Cristo, o sacrifício do Senhor, a sua vinda e a sua redenção. Ela representa exatamente, visivelmente, a morte em favor do seu povo escolhido. Então é um privilégio, irmãos, é um momento de meio de graça mesmo. Nós devemos agradecer a Deus pela salvação, agradecer a Deus pelo perdão dos pecados, agradecer a Deus pela condução de uma vida que o agrade, de uma vida que traga ao Senhor satisfação, por ver um povo que o adora em espírito e verdade, por ver um povo que o busca de todo o coração. Enquanto estivermos nesse corpo pecaminoso, nesse corpo, de fraqueza e de morte, irmãos, precisamos não nos apartar da palavra do Senhor, precisamos buscar a face de Deus e depender do Senhor, porque essa é a verdade central quando nós encontramos aqui no sacramento. Por meio da Santa Ceia, a igreja deve testemunhar ao mundo a comunhão com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. É exatamente isso que a imagem do Cordeiro no Antigo Testamento, na antiga dispensação, o Cordeiro simbolizava Cristo. O sacerdote pegava o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro macho, e aquele Cordeiro era oferecido como libação no altar. Ele era sacrificado e o seu sangue aspergido. Aquilo simbolizava exatamente o que Cristo iria fazer por nós. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, assumindo a forma de homem pecador, mas sem pecado algum. Aquele que ele não conheceu o pecado, aquele que não desobedeceu a lei. Ele se fez maldito por nós, porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo assumiu a forma e a maldição de todos nós, mas sem pecado algum. Como é possível o santo morrer pelos pecadores? Como é possível esse amor de Deus que transcende a nossa compreensão? O nosso amor, irmãos, é um amor egoísta, é um amor interesseiro. O amor do ser humano sempre tem algo de interesse. Por isso que a palavra de Deus diz: ainda que seja possível que a tua mãe se esqueça de ti, eu jamais me esquecerei. Ou seja, o amor de Deus é pleno, completo, perfeito. Não tem subsídios. O amor de Deus, irmãos, não há interesse. É a graça bendita. Por isso que o nosso Salvador, ele roga, ele intercede por Deus, pela sua igreja e pelo seu povo. Meus irmãos, aqueles que não creram na expiação substitutiva de Cristo Jesus não podem, em hipótese alguma, participar da mesa do Senhor. Então só deve participar aqueles que um dia professaram sua fé em Cristo, aqueles que foram batizados em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comer e beber, fazer a participação do comer e beber da ceia do Senhor sem discernimento, irmãos, é comer juízo e ingerir juízo para si mesmo. Sabe, o Senhor pede que nós tenhamos a compreensão desse momento tão importante da vida da igreja. Alguém já disse sabiamente que quando um casal toma a decisão de uma aliança de um com o outro, de um jovem com um outro, esse casal de jovens, quando eles estão diante do altar para celebrar as suas núpcias de casamento, ali a bênção da igreja, rogando a Deus que Deus abençoe a unidade, a união daquele casal, de um homem e de uma mulher. E naquele momento da cerimônia do casamento, eles estão fazendo aliança entre si e com Deus. Ao mesmo tempo que essa é uma das maiores decisões mais importantes do ser humano, é uma das decisões, porque a mais importante antes dessa é exatamente o momento em que a pessoa confessa Jesus como Salvador. Então, essa aliança que o casal tem como família com Deus é a aliança da igreja com o Senhor. Assim, ao mesmo tempo que essa aliança só é possível em Cristo Jesus. Nós, primeiro, precisamos compreender que a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, a igreja tem um casamento, uma aliança com Deus, assim como as famílias, assim como os casais, assim como os servos de Deus, temos uma aliança com o Senhor. E aqui na Santa Ceia, quem participa da mesa do Senhor são aqueles que têm essa aliança com Deus. E a família cristã, o corpo de Cristo, são unidos nessa verdade santa da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, se alguém não crê em Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ele não pode assentar-se à mesa da comunhão. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, como diz o verso 28, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que o apóstolo diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o verso 30 aqui nos diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então aqui o apóstolo está dizendo aqui o peso exatamente do juízo de Deus. Esse dormir aqui é exatamente passar pela morte, essa falta de discernimento do juízo de Deus. Exatamente, irmãos, precisamos compreender que esse momento de relacionamento com Deus, não apenas ele fica circunscrito a um momento de culto solene como esse, mas a vida com Deus é uma vida diária, não apenas no dia do Senhor, que é o domingo, mas durante todos os dias da nossa vida,
Como diz o salmista, devemos viver para a glória de Deus durante todos os dias da nossa vida, até o último suspiro, até o último fôlego que o Senhor nos conceder de existência. A ceia do Senhor, irmãos, tem como edificar espiritualmente o povo do pacto, ou seja, o povo da aliança com o Senhor. O catecismo o nosso ensino de doutrina, chamado Catecismo de Westminster, ele nos ensina que participam corretamente da ceia do Senhor, ou seja, confirmam a sua relação com Cristo, o Salvador deles, e são renovados, fortalecidos por essa decisão de viver uma vida de gratidão, uma vida de obediência. Então nós não podemos de fato ser filhos de Deus e filhas de Deus se não observarmos na palavra de Deus o caminho em que devemos andar, se não estudarmos as Escrituras, se não nos debruçarmos nela, se não confessarmos a Deus a necessidade de uma vida reta aos seus pés. O Senhor não quer que nós decoremos ou que apenas conheçamos todas as histórias das Escrituras, mas Ele quer que essa palavra entre em nosso coração e faça mudança em nossa vida. A igreja do Senhor aqui na terra, ela deve resplandecer como luz para o mundo que jaz em trevas. A igreja precisa ser fruto da comunhão entre os irmãos, deve ser a prática do amor, da piedade. A igreja deve demonstrar em sua vida a essência que Cristo de fato habita em nós, que somos de fato seguidores de Cristo e não de homens, e não de placas, mas eu sigo a Cristo, eu ando de conformidade com a sua palavra, e a minha igreja ela deve ser fiel à verdade santa das Escrituras. Os fariseus, os saduceus, aqueles homens da época, sabe, eles gostavam de se apresentar espirituais, eles tinham uma linguagem evangelical, assim dizendo, eles tinham um comportamento de santidade diante dos homens, mas o coração deles estavam reprovados diante de Deus. Eles tinham conhecimento acerca de Deus, mas Deus não fazia morada na vida deles. Eles não andavam de forma aprovadas por Deus. Para alguns, eles demonstravam santidade, demonstravam piedade, mas o Senhor conhece o coração do seu povo. Então, quando nós participamos da mesa, aqui não vai ter algo místico que vai transformarmos em santos, mas isso aqui é apenas a nossa profissão, é a nossa, sabe, é a nossa declamação, é o nosso demonstrar que fazemos parte do corpo de Cristo, mas isso será demonstrado pela nossa vida no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, em tudo quanto fazemos nessa vida. Será que nós temos sido aprovados por Deus? Será que o nosso testemunho tem ecoado a glória de Deus? Porque o Senhor não nos chama para sermos religiosos, mas homens e mulheres santos que foram transformados pela sua palavra. Quando participamos corretamente da ceia do Senhor, fortalecemos e edificamos a nossa relação, primeiramente com Deus e diretamente com os nossos irmãos, porque a palavra de Deus nos mandamentos nos ensina exatamente esse compromisso da aliança com Deus e com o seu povo. O relacionamento da igreja é tanto vertical, direcionado ao céu, como horizontal, em comunhão com os irmãos. Não podemos oferecer culto aceitável a Deus quando há discórdia, quando há falta de amor, de perdão, de comunhão entre a igreja. É necessário que a igreja seja uma igreja de fato aprovada por Deus. E por último, irmãos, a ceia do Senhor também aponta exatamente para a sua mensagem: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a mensagem da ceia é exatamente apontando para o retorno do Rei, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, diz o apóstolo Paulo. Todas as vezes que a igreja de Cristo celebra esse sacramento, deve exatamente anunciar a segunda vinda de Cristo. É interessante perceber que todos os profetas e toda a lei anunciava a vinda do Salvador ao mundo, e muitos negaram, muitos não creram, mas isso já se cumpriu. Cristo veio ao mundo e muitos o negaram, o crucificaram e disse: crucifica Jesus e salta a Barrabás. Os homens preferiram as trevas do que a luz, os homens preferiram a prática da iniquidade do que aquele que pregava a verdade, aquele que era a prova, a própria demonstração do Deus encarnado entre nós. Mas os homens preferiram sempre as trevas do que a luz. Mas Deus enviou o seu Filho para que eu e você possamos crer nele.
quando Jesus nos ensinou que observássemos esse memorial da grande obra da redenção, até que Ele venha, apontava exatamente para o último dia, o dia do juízo final, o dia do cumprimento de todas as profecias. É interessante quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para o mundo, e nós olhamos para os sinais, temos visto que o cumprimento de toda a profecia bíblica está adiante. Nós temos visto o que a Bíblia diz: haverá guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias, nações contra nações, o amor se esfriará de quase todos, a apostasia da fé, muitos têm negado, muitos têm seguido falsas doutrinas, falsos profetas, todas essas coisas têm sido evidenciadas diante dos nossos dias, e as Escrituras nos apontam, e a mensagem da ceia é exatamente isso: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que venha o dia do Senhor, o dia do juízo, e na segunda vinda de Jesus, Ele não virá mais como a mensagem de arrependimento, Ele virá agora como juiz. Ele virá para julgar todas as nações e toda a terra, e todo aquele que não confessou, que não confessar Jesus como seu Salvador, no dia em que Ele voltar, não haverá mais oportunidade. A Santa Ceia testemunha exatamente ao mundo que o nosso Salvador, Ele não está morto, que Ele está no trono de Deus. O livro de Apocalipse diz que o Senhor governa todo o mundo e toda a história, e nada do que acontece nesse mundo foge dos seus decretos. Nada pode pegar o nosso Deus de surpresa. Todas as coisas estão exatamente da maneira como a palavra de Deus descreve. O Senhor voltará. Ele há de retornar entre as nuvens com poder e glória, da mesma forma que Ele subiu aos céus, quando os seus discípulos estavam olhando, e os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando a este que subiu dos céus? Da mesma forma que viste subir, Ele haverá de voltar entre as nuvens, com clamor e trombetas. As trombetas soarão nos céus, os anjos, e anunciarão a vinda do Senhor. Meus irmãos, precisamos amar, precisamos perdoar os nossos irmãos, precisamos amar o nosso próximo, precisamos viver o Evangelho da graça. Precisamos compreender que o Senhor nos chama para sermos discípulos e seus seguidores. Quão indigno, irmãos, é afirmarmos que somos membros uns dos outros, que se nós abrigamos em nosso coração falta de amor, falta de perdão, falta de comunhão, se nós achamos que o que oferecemos a Deus no templo é suficiente, o Senhor espera que ofereçamos a nossa vida. Ele espera encontrar servos fiéis e aprovados. Quão perigoso, irmãos, é julgarmos uns aos outros em vez de fazer uma análise do nosso próprio ser. Examine-se, pois, o homem, diz o texto, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice do Senhor. Esse examinar a si mesmo significa: eu devo olhar para a minha própria vida, eu devo olhar, antes de olhar o cisco no olho do meu irmão, eu devo olhar uma trave que é tão grande e não consigo enxergar os meus próprios defeitos. Eu preciso examinar a mim mesmo, dizendo: Pai, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Se em nosso coração houver qualquer outro sentimento que não aquele que houve em Cristo, não podemos participar da mesa da comunhão, porque assim haverá fraqueza em nós, ao invés de força. A ceia aponta para a cruz, para o que Cristo fez por nós. E o que é que você tem feito pela igreja do Senhor? O que você tem oferecido diante do altar do Senhor? Não são os seus dízimos, não são o seu dinheiro, a sua oferta. O Senhor espera que você entregue o seu coração, que você entregue a sua vida em suas mãos. Como diz o texto de Apocalipse, no capítulo 19, alegremo-nos e exultemos e demos glória a Ele, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Aqui está falando da igreja do Senhor, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são achados à ceia das bodas do Cordeiro.
E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A ceia do Senhor aponta para a presença espiritual do Senhor em nosso meio. Meus irmãos, o que o Senhor espera encontrar em nossa vida como seu povo santo e redimido é um povo que de fato conheceu a Cristo, entregou as suas vidas e olha para Cristo como alvo da sua existência. Seguir os seus passos. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude e nos ensine a compreender que participar da mesa da comunhão significa que todos nós fazemos parte dessa aliança com um Deus santo, um Deus justo, um Deus de amor, e que Ele espera encontrar homens e mulheres que entreguem suas vidas e se rendam aos seus pés, andando nos seus caminhos. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, a aplicá-la em nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém.